Central 3. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 259, que nós gravamos nesta quinta-feira à noite, quinta-feira de sorteio da Champions League. Nós descobrimos hoje qual será o caminho de cada um dos 36 clubes para o mata-mata da Champions League, mais uma Champions League começando, né? Começando para os principais clubes, começando a partir da sua fase da Liga. Nós já tivemos preliminares, inclusive grandes viradas das preliminares, né? O Celtic levou uma... meu Deus do céu, Celtic. E o Lyon foi eliminado logo nas fases preliminares pelo bom Fenerbahçe, que vai ser aí uma pedrinha no sapato. No pote 3, Felipe Lobo, essa geralmente era um programa que a gente analisava grupo a grupo, e já projetava quem ia se classificar, quem ia ficar em primeiro, quem ia ficar em segundo, o que eu imagino que era parte do problema, né? Mas agora não dá mais para fazer isso, né? Não dá para ir, 36 clubes e analisar 8 duelos de cada um deles, né? Mas a gente vai fazer algumas observações que chamaram a atenção aí desse sorteio da Champions League. É isso aí, salve, salve, Bonsa. Eu sinto falta, eu vou te confessar que eu preferia analisar os grupos e saber e projetar. Eu sei que era um problema, estava previsível, a gente sabe, mas enfim, a gente não vai falar de novo, porque as pessoas reclamam que a gente toda hora reclama do regulamento, então eu não vou ficar me estendendo nisso, mas que também é isso, não tem muito como projetar os jogos. A gente sabe que os times mais relevantes das grandes ligas, quase todos se classificam, né? Sempre tem algumas exceções das grandes ligas. E aí, tô falando principalmente das 4, né, grandes ligas. A França, o PSG é um caso muito específico, né, na França, então não dá para comparar o PSG, não dá para colocar no mesmo pote o PSG e os outros, como você acabou de falar do Lyon, né, que caiu já na fase preliminar. Mas das 4 grandes ligas, a maior parte dos times se classifica, então acaba sendo um pouco monótono pensando nisso, né? Acho que essa fase é mais pensada para ter os duelos, né, dos times grandes, dos badalados, para a gente ver, né, o Liverpool visitando o Real Madrid, enfim. Agora, esse ano não pode, né? Na verdade, não podia ao contrário, né? Não podia o Real Madrid ir para Anfield, né? Que é até uma trava interessante para não repetir, né? Não pode repetir o mesmo duelo com o mesmo mando dos últimos 2 anos, né? Sim. Alguém até brincou. 3 vezes seguidas, né? Um amigo nosso, o Coxa, até brincou, falando: imagina a tabela de Excel para fazer isso aí. Para colocar essas travas, né? O tamanho da tabela. Claro, é um computador, assim, né? Que eles usam. Em relação aos clubes das grandes ligas, o quarto colocado da Alemanha e da Espanha tiveram problemas nas primeiras edições com essa fase da liga, né? Assim, até o RB Leipzig teve também em algum momento, o Frankfurt teve. No caso dessa Champions League, seria o Stuttgart, por exemplo, que está no pote 4 como representante da Alemanha, né? O quarto representante da Espanha é o Villarreal. Tem uma tabela das mais difíceis, né? A gente pode falar sobre isso. Que é um grande candidato a repetir, né? Esse feito de não passar. Porque pega PSG, Liverpool, United, Dortmund e Napoli, né? São 5 times aí que, não sei se eles conseguem tirar muita coisa. Podem, claro, é um bom time, mas não entra como favorito em nenhum desses 5 jogos, né? E ainda pega o Feyenoord, ainda pega o Fenerbahçe, né, do terceiro pote, e aí depois tem o Saba e o Slavia Praga, que precisa vencer. Então é uma tabela um pouco difícil, mas esses times, assim, esses que variam mais, né, de Alemanha, Itália e Espanha, principalmente, tiveram dificuldades nos primeiros 2 anos. Nós também vamos falar de La Liga, né, teve Real Madrid e Barcelona essa semana, vamos falar um pouquinho aí dessas preliminares, assim, da Champions, quem ficou e quem foi embora, e mercado, né, que também está aquecendo, está chegando na sua última semana.
Mas para começar com o sorteio da Champions, Lobo, tem alguns jogos de destaque. A gente vai ter mais um PSG e Barcelona, que é um jogo dos mais divertidos, né, de assistir, porque são dois times super ofensivos, são dois times que jogam para cima, que jogam com linha alta, jogam com pressão, costumam gerar grande entretenimento, né? E também vamos ter um Arsenal e Real Madrid. E a gente tem alguns reencontros já garantidos nessa primeira fase, né? A gente tem a Roma reencontrando o Mourinho, por exemplo, né? Vai ter um Real Madrid e Roma, então vai ter esse reencontro. O Mourinho saiu da Roma ainda muito amado pela torcida, né? A torcida não curtiu muito a demissão dele. Vai ter um Fábregas retornando para o Camp Nou, né? Vai ter Como e Barcelona, então tem também esse detalhe. E deu Barcelona e Manchester City, né? Então o Rodri também reencontrando o Manchester City. Eu acho que tem muitos duelos interessantes e é um pouco para isso que se faz, né? Essa fórmula, essa tabela. Claro, eu acho que a tabela do Barcelona é bem interessante. Acho que vão ser jogos bem bacanas de ver, né? Assim, até porque o Barcelona, por exemplo, vai enfrentar o Galatasaray, que é do pote 3, mas na Turquia, o que cria uma sensação bem divertida, né? E o Sabah, por exemplo, recebendo o Barcelona, imagino que vai ser um dia de muita festa, né? No Azerbaijão, é um time que está estreando nessa fase da Champions, então eu acho que é legal também. Então, eu acho que assim, eu gostei, assim, pensando em classificação, né? E pensando, eu sempre olho com muito carinho para os times italianos, como você sabe. Eu acho que a tabela da Roma é acessível. É claro que você vai pegar Real Madrid e Paris Saint-Germain, você vai pegar dois times do pote 1 que são sempre difíceis, aí não tem muito jeito. Mas eu acho que os outros são um jogo jogado, assim. Acho que a Roma pode enfrentar qualquer um desses outros. Os outros são Sporting em casa, Manchester United fora, Lille em casa, Fenerbahçe fora, jogo difícil, né? Jogar na Turquia fora de casa é sempre brabo, né? Aí Bratislava em casa, Slovan Bratislava, e aí cai Atenas. Então acho que para Roma, que precisa muito, né? É um time que precisa avançar da fase de liga e chegar no mata-mata, porque faz tempo que não participe, tudo. Para Roma, institucionalmente é importante. Acho que é uma tabela acessível, né? Nesse sentido. Acho que a questão com as tabelas nesse formato é relativo, né? É assim, dos adversários, como o sorteio é feito por potes, dos adversários do pote 1, do pote 2, do pote 3, você pegou os piores possíveis ou não? Né? E aí, lógico, teoricamente, né? Aí, por exemplo, o sorteio da Roma, concordo, mas também poderia ter sido mais fácil, né? Porque do pote Sim. 1 pega um dos piores times, que é o PSG. PSG, Barcelona, Arsenal e Bayern de Munique são os piores times do pote 1 para você enfrentar. Então ele pega um desses quatro. E pega o Real Madrid, que acho que dos outros quatro do pote 1 também está entre os mais difíceis. No pote 2, visitar o Trafford não é também o melhor que poderia Especialmente acontecer. para Então, Roma, né? especialmente para Tomou Roma. 7-1 E já. ainda tem no pote 3 o Fenerbahçe fora, que, como você disse, qualquer visita à Turquia é difícil. Então, acho que poderia ser mais fácil, né, o retorno da Roma à Champions League. E também o do Manchester United, né? O Manchester United pegou um que é bem complicadinho, assim. Eu acho que ele dependendo de como jogar, vai ser favorito em alguns desses jogos. Mas a única baba mesmo é o Sabah, né? Em casa. Mas vai pegar o Bayern de Munique no primeiro pote, então pegou um dos mais difíceis. O Atlético de Madrid, fora de casa, então não é nenhuma garantia. No pote 2, recebe a Roma e visita o Sporting, que tem ido muito bem em Champions League. No pote 3, pegou Leipzig e Vila Real, né? São dois times bons, dois times fortes. E ainda tem o Como no pote 4, fora de casa, que acho que talvez seja o duelo mais difícil que você poderia pegar no pote 4. Então o Manchester United vai ter um retorno aí meio que complicadinho, né, para chegar. Eu fiz aqui pote por pote qual que eu achei que se deu pior, né? Qual que foi o pior sorteio. Então, acho que dos times do pote 1, por exemplo, não sei se você concorda, o City foi o que se deu pior. Porque ele vai pegar o PSG e o Barcelona do pote 1. Então, pegou dois dos adversários mais difíceis que poderia pegar no primeiro pote.
vai ter um reencontro com o Sporting, que deu uma sapatada no Manchester City 2 temporadas atrás. Aí pega o Porto fora de casa, que também não é um jogo fácil, mas beleza. No pote 3 pegou Napoli e RB Leipzig. E também vai pegar Atenas e Lens, aí beleza. Mas acho que do pote 1, esse foi o sorteio mais difícil entre todos esses 8 times. É um sorteio difícil mesmo, você tem razão, mas certamente pegou alguns dos piores, né? Não todos, mas pegou muitos times difíceis, né? Mas Sim. assim, também, sabe o que pega também, Bonsa, para a gente fazer essa análise, sabe o que é difícil? É a ordem dos jogos, né? Sem saber a ordem dos jogos, né? Exatamente qual vai ser, é muito difícil, porque por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um time como o Sabá, por exemplo, que vai tentar um milagre, né? Um time que é favorito a não classificar. Mas se o primeiro jogo é contra o Slavia Praga, o segundo é contra o Villarreal, o terceiro é contra o Viking, e você faz 6 pontos, meio que você fala, bom, estamos no jogo e aí é outra coisa. Outra coisa é você pegar Napoli, Manchester United e Barcelona e perder os 3. Então, assim, é difícil saber, porque a ordem influencia nisso, né? Porque também influencia porque esses times mais fortes, às vezes eles, e a gente já começou a ver isso na temporada passada, às vezes eles já chegam nas últimas rodadas meio com cintura solta, e é isso aí, vamos brincar, porque já estamos classificados, não tem muita importância agora o jogo. Então também, às vezes é um adversário difícil, mas que joga meio sem compromisso, né? Ou com time reserva, ou com alguns reservas, ou sem a concentração total. Então, assim, tudo isso é uma análise teórica, porque depende, né, muito do que vai acontecer, né? Assim, antes da bola mas eu rolar, a concordo gente com não tem você. outro jeito de fazer análise, né? Não, sem tem que ser dúvida. Eu teórico. estou dizendo que esse é um exercício bem mais difícil de fazer, justamente por isso, porque eu sempre lembro quando a gente falou sobre o grupo do Milan e Newcastle, quando o Newcastle voltou para a Champions, e a gente já falou na primeira rodada que o Milan perde ou empata, acho que com o Newcastle em casa, e a gente já falou, complicou a classificação, porque tinha, né, a sequência de jogos era muito difícil, e aí você chegaria, como chegou, pendurado na última rodada. Aqui é mais difícil isso, mas eu concordo que e isso vale para os times grandes, por exemplo. Se você pegar um time, como você falou do Manchester City, que a ordem não for muito favorável e você perder 2 de 3 jogos nas primeiras rodadas, a pressão fica muito grande, né? A pressão num time como o Manchester City se reconstruindo vai ser uma monstruosidade nas últimas rodadas. Né? Sem falar que, no caso específico, acho que dos clubes ingleses, em que, tirando o Arsenal, tá todo mundo meio que em reconstrução, a fase da Liga, e isso vale também para outros times de outras ligas também, que também estão passando pela mesma coisa, talvez o próprio Real Madrid, por exemplo, né, que está começando um novo trabalho com o José Mourinho, o Napoli está começando um novo trabalho, o Milan está começando um novo trabalho, o Milan não está na Champions League, né, mas enfim, dos clubes que estão na Champions League começando um novo trabalho, a Champions vai de setembro até janeiro, né, então assim, o time que, principalmente esses times que estão em reconstrução, acho que isso pode fazer muita diferença, né? Então, por exemplo, o Manchester City se pega, digamos que o Manchester City dê certo com o Maresca, né? Mas se pega o Barcelona em outubro, quando ainda está se encontrando, não tem chance. Se pega em janeiro, quando está mais consolidado, pode ser que tenha alguma chance, né? Então, acho que isso tem também uma influência nisso. Só para destacar, no segundo pote, o Aston Villa está muito ferrado, assim, até pela questão dos titulares que tem perdido, né? Ainda perdeu o Watkins também, o Dibu Martinez vai para o Chelsea, então está sendo completamente dizimado, e ainda pegou PSG e Barcelona, pegou o Dortmund no pote 2, e aí tem os 2 turcos no pote 3, né? O Fenerbahçe e o Galatasaray fora. Então, acho que ainda pode classificar, porque tem Clube Brugge fora de casa, é uma vitória que vai ter que arrancar, e Viking e Slavia Praga. Então, se dá para somar 10, 11 pontos aí, se conseguir um empate com o Dortmund, alguma coisa na Turquia, mas uma tabela bem difícil para o Aston Villa. Eu já citei no pote 3, né, que o Villarreal se deu mal, e o Como também vai ter um batismo de fogo, né, porque
Vai pegar PSG e Barcelona, Manchester United, Betis, Leipzig e Feyenoord, AEK Atenas e Lens, né? Então vai pegar basicamente 6 adversários das grandes ligas, mais o Feyenoord e o AEK Atenas. Então, uma tabelinha aí complicadinha para o Como. Algo mais, Felipe Lobo, sobre o sorteio da Champions League? Eu tava olhando aqui, acho que o seu Liverpool, acho que tem uma tabela, não é super fácil, mas não é pior, Uhum. não é das piores também, né? Certamente, para um time como o Liverpool, acho que é acessível, é viável, digamos assim. E eu acho que até, assim, olhando de novo, olhei para o Napoli aqui, eu achei que, acho que é ok. O Napoli é um caso muito curioso da gente ver, porque o Napoli vai pegar dois times do pote 1 que, em tese, o Arsenal foi diferente na temporada passada, mas o Arteta é um treinador de uma escola mais... Veio do Guardiola, enfim, não jogou assim na temporada passada, mas a gente vê já nesse começo de temporada que ele quer tentar fazer o time jogar um pouco diferente, né? E o Napoli é o Alegre. Então, assim, eu fico pensando, principalmente nesses duelos do Arsenal contra do Napoli contra o Arsenal, contra o Manchester City e contra o Bodo Glimt, que foi um time que se impôs no jogo, né? De jogar, não é um time que se retranca. Eu imagino, por exemplo, o Bodo Glimt tendo mais posse de bola que o Napoli em Nápoles. E aí a gente vai ver o quanto que esse time vai se moldar, né? A minha dúvida é se o Alegre vai se adaptar ao Napoli ou o Napoli vai se adaptar ao Alegre. Ou se a gente vai ter aí um pouco dos dois, assim. Porque o time é 100% voltado para um modelo de jogo que privilegia muito mais um jogo de posse, de ataque, né? E não é um time moldado a defender e contra-atacar, né? Então, vamos ver como... Até o Conte, né? Se a gente pegar o Conte, que gosta muito de jogo de transição, né? E com uma estrutura defensiva forte, ele se adaptou um pouco ao Napoli, né? O Napoli do Conte não foi a Inter do Conte, por exemplo, ou a Juventus do Conte, ou o Chelsea do Conte. Foi um time que tinha mais problemas defensivos do que a média dele, mas também tinha muitas soluções ofensivas interessantes. Então, eu tô curioso para ver isso. Mas acho que é um pouco isso. E eu acho que a tabela do Bodo Glimt é muito boa. Assim, não vou dizer que é excelente, porque você sempre tem dois times difíceis e tal. Mas acho que são times, considerando que a gente viu do Bodo Glimt, inclusive agora, né, na preliminar, eu acho que é um time que pode somar pontos aí contra qualquer um desses times. Acho que o mais difícil é o Bayern de Munique, que é um adversário difícil para qualquer um, mas eu não duvido o Bodo ir até a Espanha. Aliás, vai receber o Atlético, né? Então não duvido que tire pontos do Atlético, vença até o Atlético em casa, vai pegar o Dortmund em casa. Então, acho que é uma tabela interessante para a gente ver o Bodo Glimt de novo no mata-mata, né? Eu acho que eu vou ficar mais de olho nesses times, porque a gente sabe que o Real Madrid vai classificar. Não sei qual a posição, mas vai classificar. O Paris vai classificar, o Bayern de Munique vai classificar. Eu acho muito difícil que o Manchester City não classifique. O Arsenal vai classificar entre os 8 primeiros. O Barcelona vai classificar entre os 8 primeiros. O Liverpool vai classificar provavelmente entre os 8 primeiros. Então, provavelmente. Precisa de Provavelmente. Não, jogador, viu, que Lobo? A tabela classificar vai, só né? é acessível se você tiver ponta direita, senão... Classificar vai. Não, talvez não isso entre os vai. 8, Isso mas vai. vai classificar, né? Essa tabela foi formada porque nós tivemos 7 jogos ao longo dessa semana para encerrar os classificados da Champions League. E o grande resultado, né, foi a virada do Lask Linz sobre o Celtic. O Celtic tinha ganhado em Glasgow por 3-0 contra o Lask e conseguiu levar 4-1 depois de abrir 1-0, então chegou a ter 4 gols de vantagem na eliminatória. O Lask empatou e arrancou a classificação com um gol na prorrogação. Então ganhou por 5-1 em casa para eliminar o Celtic. E, aliás, o
O Rangers também foi eliminado pelo Jablonec da Conference League, então futebol escocês, que crise. Segue brilhando, né? O Rangers na Liga Europa, né? Então tá fora até de qualquer competição europeia, não vai ter calendário europeu o Rangers nessa temporada. Nos outros jogos, o Sabah conseguiu virar contra o Hapoel Beersheva, né? Então por isso que vai estar aí na fase da Liga, tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, ganhou por 5-2 na prorrogação, né? Então ganhou, na verdade, por 3-2 no tempo normal e depois fez mais 2 gols na prorrogação. Como eu disse, o Lyon foi eliminado, né? Eliminado pelo Fenerbahçe, perdeu em casa por 2-1. Fenerbahçe que tem um monte de jogador, né? Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kanté, Talisca, Greenwood, ainda tem o Lukaku, tem um monte de figurinha carimbada aí, e o Lyon do Paulo Fonseca tinha empatado na Turquia, um bom resultado no jogo de ida, mas perdeu em casa, então não avançou. O Viking eliminou o Dinamo Zagreb, o que é até uma surpresa, né? O Dinamo Zagreb mais tradicional em Champions League, sendo eliminado pelo time norueguês, e o AEK Atenas passou fácil pelo Levski Sofia, o Bodo Glimt fez 3-0 no NEC Nijmegen, e o Slovan Bratislava eliminou o Celje, depois de ter empatado a ida. Na Liga Europa, também todo mundo que você esperava se classificar, se classificou, ou seja, o Benfica passou, o Anderlecht passou, o Salzburg passou, o Besiktas passou, o Estrela Vermelha não passou, levou uma goleada de 5-1 do Vitória Pilsen no jogo de volta, então foi eliminado. E o Trabzonspor não passou, né? O Trabzonspor do Salah levou 4-0 do Ferencváros, com 2 jogadores expulsos. O Salah foi titular, foi substituído no segundo tempo, mas nada pôde fazer para evitar essa eliminação. O Trabzonspor já tinha perdido por 1-0 na Turquia, né? Ainda está ali trazendo o Fabinho, montando esse novo time, vai ter que se contentar com Conference League, o Trabzonspor. Na Liga Europa foi o Sidney Lopes Cabral, o autor do gol da golaço. Copa. Ele foi expulso. Aí o Malinovski também, ex-Atalanta, também foi expulso. Foi um dos mais experientes do elenco, né? Pois é. E é um time cheio de aqueles também. Tem o Savic, que é o capitão do time, aquele ex-Fiorentina. Então tem aí uns jogadores conhecidos além de Salah. E o Onaná no gol. E o Onaná também tá lá. Na Conference League também os principais times avançaram, né? O Mônaco, o Freiburg, Panathinaikos, o Ajax, a Atalanta, o Brighton, o Braga, o Midland, o Getafe. O destaque mesmo é essa eliminação do Rangers para o Jablonec, né? Que tinha foi 1-0 na Escócia, depois o Jablonec devolveu o 1-0 e nos pênaltis o Rangers foi eliminado. Ainda não saiu, né, Lobo, o sorteio de Liga Europa e Conference League, então, mas se já é difícil analisar da Champions, né? Imagina da Liga Europa e da Conference League. A única coisa diferente, importante é que, assim, na Champions League, a gente meio que sabe quem vai classificar. Na Liga Europa e na Conference é um pouco mais difícil definir os classificados, né? Não é tão... a gente não consegue dizer que, sei lá, 20 dos 24. Acho que é mais aberto, né? Um pouco. Até porque os times das grandes ligas são sempre uma incógnita, né? Como eles vão estar, como eles vão encarar, né? Então, é mais difícil. Nesse sentido, funcionou bem para essas duas ligas, né? Essa fórmula. Nós também tivemos rodada de La Liga, meia rodada de La Liga, né? Aqueles jogos que foram adiados da primeira rodada por causa da Copa do Mundo. Foram pagos essa semana, então tá todo mundo com duas rodadas disputadas. O Valencia perdeu do Betis em casa, o Celta perdeu do Osasuna em casa, e aí teve Real Madrid e Barcelona, né? Não um contra o outro, mas os dois em campo. O Real Madrid na quarta, o Barcelona nessa quinta-feira. O Barcelona ganhou do Atlético Bilbao por 2-0. O Rafinha guardou mais um. O Fermín Lopes guardou mais um. Rafinha de novo jogando ali como o jogador mais avançado, né, do ataque
do Barcelona, que fez Pedri e Bernal como duplas de volantes, de novo o Chaves parte como lateral esquerdo, o Cubarsí jogou dessa vez, o Eric Garcia na lateral direita, então um time bem parecido com o da primeira rodada, também ganhou um jogo potencialmente difícil, né, contra o Athletic Bilbao. E o Real Madrid também ganhou um jogo potencialmente difícil contra a Real Sociedad. Não potencialmente difícil, porque na verdade foi um jogo difícil, foi 4-1, mas até sair ali o gol do Vinícius, do Mbappé, né, o terceiro gol, o jogo estava complicado para o Real Madrid, não estava assim complicadíssimo, mas a Real Sociedad estava jogando bem, poderia ter saído com um resultado melhor, né? Mas aí o Mbappé principalmente resolveu, o Vinícius também fez uma boa partida, né? Não tinha ido tão bem assim na primeira rodada do Real Madrid, mas na segunda jogou melhor, principalmente no segundo tempo, marcou um gol, deu assistência, uma bela assistência para o terceiro gol do Mbappé. Lógico, o Mbappé marcou 3, né? Então, o craque da partida, o mais decisivo. Foi uma atuação do Real Madrid relativamente sólida. Ele repetiu a estrutura do time, né? O Mourinho, com o Bernardo Silva ao lado do Valverde, o Arda Güler pela direita, o Endrick de novo não foi relacionado. Dessa vez o Diomandé entrou no segundo tempo no lugar do Vinícius, então ele entrou pela esquerda, e o Camavinga uma hora também entrou no time, né, para ter ali um volante mais marcador. Mas o começo, né, das caminhadas de Real Madrid e Barcelona, os dois com 6 pontos em 2 rodadas até agora. Não, acho que um bom momento, assim, um jogo bom do Real Madrid, não foi, o placar é um pouco mentiroso, pensando no que foi em como foi o jogo, né? Se você olhar só o placar, parece que foi um passeio, que não foi, mas eu acho que tem um aspecto que é muito importante para um time como o Real Madrid, especialmente, que é aquele negócio de ter jogadores que decidem. A gente viu em outros momentos do Real Madrid, o time não conseguia decidir os jogos, né? E a Real Sociedad é um adversário difícil, é um time candidato a ficar entre os 4 primeiros de novo, então acho que esse é o fator positivo. Foi um time que conseguiu definir o jogo quando teve as oportunidades, e acho que isso é positivo. Acho que o desenvolvimento do time está melhorando também. O jogo não está 100% fluido, mas eu acho que é um jogo que está evoluindo do Real Madrid, assim, está mostrando alguma coisa, e eu acho que tem um pouco daquilo que a gente falou. Não é um time taticamente sofisticado, e eu não acho que vai ser em nenhum momento, como a gente esperava, por exemplo, que o Xabi e Alonso transformasse esse time em algo sofisticado. Sim. Não é, mas é um time que sabe como jogar e sabe explorar os seus jogadores. Eu acho que tá conseguindo fazer isso nesses jogos, mais ou menos. Acho que faltou um pouquinho de poder de decisão no primeiro jogo, mas nesse ganhou o jogo, mas foi mais apertado, né? Conseguiu só nos acréscimos e tal. Dessa vez o time conseguiu transformar a superioridade em vantagem nos momentos que precisava. E acho que pro Mourinho é bom, né? Começa com vitória, ele parece muito mais leve, né? Acho que porque também tá ganhando, né? Claro que a gente sabe que o Mourinho, na hora que perder, a coisa vai engrossar. Mas pensando no estilo Real Madrid de ser, que ninguém quer que seja um as da tática e quer que explore os melhores jogadores da melhor forma, acho que funcionou. O Bellingham tá jogando num jeito que eu acho que ele se sente melhor, jogando um pouco mais avançado, mais perto do Mbappé. Acho que é um pouco diferente do que a gente viu na temporada passada, que muitas vezes fazia o lado do campo para preencher o espaço. Então, se conseguir se manter assim, é bom. A minha dúvida e a gente só vai ver isso nos jogos grandes, talvez nos jogos da Champions, é quando esse time foi exigido, especialmente no meio-campo. Quando pegar um time que mói no meio-campo, que trabalha muito no meio-campo, que tem jogadores ou que toquem muito a bola ou que usem da fisicalidade, né, no meio-campo. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida, mas a gente só vai saber na hora que o jogo chegar, né? Acho que o Real Madrid tem peças para lidar com isso agora, né? Porque se quer brigar no físico com o outro meio-campo, você pode jogar com Camavinga, Tchouaméni, ou Tchouaméni e Valverde. Você quer
escapar da pressão, você tá pegando um time de muita pressão, você tem o Bernardo Silva que pode jogar ali um pouco mais recuado, o próprio Tchouaméni, você pode fazer algumas maneiras ali pode recuar o Bellingham, né? Tem opções, né? A questão é saber se o Mourinho consegue usar. Acho que ele também tá leve, né, Lobo? Porque ele tava treinando o Benfica, né? É. E depois de treinar o Fenerbahçe, depois de treinar a Roma, depois de treinar o Tottenham. Então, assim, de repente caiu o Real Madrid no colo dele. E Então ele sair tá meio meio mal de tipo, todos, né? uau, Tirando o Benfica. saiu meio mal de todos. Tirando do Benfica, acho que ele continuaria, A mas Roma ele saiu amado, mas ele o time não saiu, tava jogando mas o bem, time não né? estava jogando bem. Exatamente. Então, tem isso, né? Eu tô um especialista em Mourinho hoje, porque eu acabei de ver as 3 horas de documentário dele na Netflix Ainda ontem. não terminei de ver. E duas coisas, né, que falam muito sobre o modo de trabalhar dele, né? É que ele é detalhista, né? E acho que essa talvez seja uma das partes que ele mais ficou para trás, né? Porque acho que os detalhes que ele identificava antes, das sacadas táticas e tal, eu acho que não estão mais funcionando necessariamente. Acho que o documentário até pega bem o momento que quebra ele, né? Assim, que ele começa a virar um técnico mais retranqueiro, né? Naquele período ali, que a gente sabe quando foi, a gente sabe que foi quando ele pegou o Real Madrid contra o Barcelona e não tinha muito o que fazer. O papel dele era ganhar de um dos maiores times da história, essa era a missão dele, era uma missão extremamente difícil. E E o ganhar na Liga, né, documentário. Bonsa? E ganhar Porque na Liga. ganhar na Que ele... Champions é uma coisa, né? Você pode, Sim. né, como ele fez com a Inter, é um jogo de ida e volta, tal, mas na Liga você tem que fazer isso toda semana, né? E, Esses não, caras e estão ele ganhando todo o tempo. conseguiu. Ele conseguiu uma É vez, verdade. conseguiu com um time ofensivo, que fez muitos gols. É. Mas nos confrontos diretos É o melhor ataque da especificamente. história do Real Madrid, eu É, acho, na Liga. mas no confronto direto especificamente, eles falam: olha, a gente tem que ganhar de outro jeito, a gente tem que virar o vilão. Né? Se eles são os heróis, a gente tem que virar o vilão. E aí eu acho que ele demorou muito para conseguir sair dessa lógica, né? Acho que só foi sair mesmo, sei lá, na Roma, talvez. Em que ele começa a ser realmente mais leve, né? Então tem essa parte. A segunda parte, que eu também acho que talvez tenha ficado um pouquinho para trás, era a aura, né? Ele tinha uma aura de tipo, confia em mim que a gente vai ser campeão. E isso ele perdeu também, porque, assim, ele ainda ganha títulos, né? Mas não são os maiores títulos. E no Fenerbahçe, no Benfica, nem isso ele ganhou. Mas ele ganhou, ele levou o Tottenham numa final de Copa, ganhou uma Conference, ganhou a Liga Europa com o Manchester United, beleza. Mas os principais títulos ele não ganha desde da Premier League, com o Chelsea, né? Que já faz 10 anos. Então ele tinha essa aura que convencia os jogadores, tipo, a atravessar uma parede por ele, né? E acho que ele perdeu um pouco dessa capacidade, tanto por ter perdido a aura, quanto por estar lidando com uma geração diferente de jogadores, né? Isso foi algo que ele até já falou, que ele tem mais dificuldade de conectar, né? Ele, pelo que o documentário fala, ele tinha tipo, uma abordagem muito pessoal. Cada jogador ele apertava os botões de uma maneira diferente, né? Ele tem algumas histórias, né? Mas que ele chega pro Lampard no chuveiro, o Lampard estava tomando banho e o Mourinho entra e fala: "Você é o melhor jogador do mundo, mas você ainda não é o melhor jogador do mundo porque você não tem títulos. Então até você ter títulos, você não vai ser o melhor jogador do mundo." E aí ele sai. E o Lampard fala que aquilo deu uma motivação muito grande para ele, para conquistar os títulos, né? Então ele tinha essas pequenas pílulas, essas pequenas abordagens que ele fez que ele fazia com cada um dos jogadores para tentar tirar o melhor deles, e naquela época deu muito certo. Hoje em dia, vamos ver, né? Por exemplo, nesse jogo contra a Real Sociedad, quando o Vinícius é substituído, ele vira pro Vinícius e fala: olha aí, tá todo mundo te aplaudindo e tal, né? Que é uma parte de dar também essa confiança, né? E eu acho que o Real Madrid está caminhando nesses 2 primeiros jogos, é isso que eu vi do Real Madrid. É um time que está caminhando para ser sólido, taticamente, não vai ser brilhante, não vai ser sofisticado, mas vai ser um time sólido, mais do que o do Arbeloa, e vai ser um time defensivamente bom. Eu acho que isso está aparecendo. Nos 2 jogos teve períodos em que o Real Madrid teve dificuldades, mas ao longo da partida como um todo, eu acho que o Real Madrid foi sólido, foi bom defensivamente. E que vai tentar dar confiança para os jogadores de ataque decidirem, que é uma fórmula, como você já citou várias vezes, funciona no Real Madrid e é o que o Mourinho consegue entregar nesse momento. Né? Ele não vai reinventar a roda
taticamente aos 61 anos. Então, é isso que ele consegue fazer agora. E E vamos ver se acho vai que ser o suficiente. isso que você falou do Mourinho é algo, acho que bem simbólico da mudança no próprio futebol, né? A gente viu isso acontecer aqui no Brasil também, né? Se a gente pensar um pouco no... Muita gente comparava o Mourinho ao Luxemburgo, e eu acho que nesse sentido é comparável mesmo. O Luxemburgo já admitiu isso, né? Que ele Sim. conseguia pegar os caras, motivar o cara, dar aquele ânimo psicológico, né? Ou a psicologia do esporte desses caras ficou perdida, né? Porque eles perderam contato com esses caras, né? E isso mudou mesmo, assim. E mudou porque assim a gente vê essa diferença no dia a dia. Vira e mexe a gente tem histórias de conflitos geracionais no trabalho, né? De tudo para contar assim que isso um amigo meu que contou. Que contratou uma pessoa super jovem, super talentosa, tal. A pessoa tinha se formado super bem e era boa mesmo no que fazia, mas não queria trabalhar no computador porque não gostava. Mas aí fala assim, mas escuta, não dá para o que a gente faz tem que ser no computador, não dá para fazer no celular. Tipo, mas eu faço, tá? Mas a gente precisa. Não, assim, tem umas coisas assim, sabe que a pessoa eu costumo brincar, Bonsa, que a gente, assim, eu acho que você ainda faz parte, nós somos millennials, né? Então, a gente pegou uma geração meio pré-internet, mais ou menos, e, e, e agora uma geração pós-computador, que é tudo celular, né? Então, já ouvi brincadeiras que é um pouco verdade, que a gente ensina os pais a usar o computador e ensina os jovens a usar o computador, porque eles também não Sim. sabem, né? É um pouco, mas a gente ficou meio perdido nessa história. E eu imagino como é isso para quem gere pessoas, né? Eu não faço gestão de pessoas, mas eu imagino que é um desafio grande de lidar com alguém que tem 40 anos na sua equipe ou 50 anos e alguém que tem 20, né? E que tem esse histórico de uma vida diferente, né? É difícil você se conectar porque você não entende exatamente como é, né? Então, eu acho que isso deu para ver bem. Eu não terminei de ver o documentário ainda, mas eu senti isso também. Eu senti que ele percebeu, ele demorou, mas ele percebeu que esses truques não funcionavam mais, né? Eu acho que teve técnico que percebeu isso também. E aí, o Filipão mesmo é um que já falou disso. Você não podia cobrar do jeito que cobrava os caras, como ele cobrava nos anos 90, porque você quebrava o cara hoje, né? Naquela época era meio que aceitável você dar uma lição de moral, dar um puta grito na cara do jogador e hoje é meio... E não é só uma questão de mimimi, tá? Eu não acho que é isso, tá? Eu acho que o mundo mudou, né? Assim, tem coisas que você falava nos anos 90 e não dá para falar hoje. Não é só uma questão de politicamente correta, é que as pessoas mudam e tem coisas que a gente achava normal e não é mais normal, né? Então, eu acho divertido isso, porque tem técnicos que conseguem. Eu acho que o Guardiola, por exemplo, conseguiu se manter conectado com o jogador em boa parte Mas ficou dessa vida, claro né? também no documentário dele também, é engraçado que eu vi um depois do outro, que as coisas começaram a não dar mais certo quando ele É, claramente parou de se conectar, é, né? Quando as coisas ali, quando essas preleções, não estava é mais verdade. pegando do mesmo jeito. Só que a gente ainda não sabe se é uma coisa do clube ou uma coisa dele, né? Exato. Poderia Para muito no bem ser só próximo desgaste pode de ser só o 10 anos. desgaste do Manchester City, né? Que, No que, Mourinho a gente tinha essa dúvida, né? Só que foi passando um clube atrás do é. outro e você Então, percebe no que Mourinho tinha a história da síndrome da terceira temporada, né? Que a gente sempre falou bastante sobre isso. Aí eles tratam até um pouco no documentário, porque o que o Mourinho fazia era, ele chegava e ele era meio que assim, é do meu jeito. E ele se conectava com os jogadores, ele fazia os jogadores se dedicarem a muito, mas assim, confia nos meus métodos que a gente vai ganhar. E aí ganhava, e aí os métodos dele ganhavam força, e aí as coisas se retroalimentavam. Só que quando os resultados começavam a ficar ruins, os métodos dele começavam a desgastar. Os métodos deles criavam mais problemas. Os métodos dele em todos esses clubes, tirando a Inter que ele saiu, né, por cima, mas no Chelsea e no Real Madrid, no segundo momento do Chelsea também, as declarações, as brigas,
as que ele comprava, todas essas coisas, quando os resultados caíam, eles só pioravam o ambiente, né? Então, quando ele era arrogante, o time estava ganhando, estava tudo certo. Quando ele era arrogante, estava perdendo, conturbava o ambiente. Então, como é impossível você passar, tipo, anos, né? Assim, tendo bons resultados, né? Tipo, o Manchester City conseguiu, claro, mas como é muito difícil, chegava uma hora que, quando os resultados davam uma oscilada, o clima que o Mourinho, o clima de nós contra eles, o clima de hostilidade que o Mourinho usava para alimentar os seus jogadores, dava um tiro no pé contra ele, né? Acabava precipitando o fim do trabalho dele. Basicamente, mais ou menos por isso, eu imagino que ele não teve nenhum trabalho que acho que sequer completou 4 temporadas. Ele sai do Chelsea na quarta, ele sai do Chelsea no fim da terceira, depois na segunda passagem, fica só 3 anos no Real Madrid, aí depois, claro, não fica muito tempo em lugar nenhum. Então, isso também eu achei interessante e acho que isso foi uma coisa que ele, nessa nova fase, vai ter que adaptar muito, né? Porque ele não tem mais a receita mágica, ele não tem mais o segredo para ganhar jogos de futebol. Ele tinha nos anos 10, nos anos 2000. Agora ele não tem mais. Então ele tem que. Não adianta criar esse clima o tempo inteiro e falar, confia em mim que a gente vai ganhar. Acho que ele tá adotando uma postura mais de paizão nesse momento, né? De tipo, proteger os jogadores, o que ele sempre fez, mas acho que ele tá focando um pouco mais nisso e de ser tipo um escudo e de. Na Roma ele fez muito isso, né? Tipo, a Roma é prejudicada pela arbitragem, a Roma não sei o quê, ninguém respeita a Roma, nós vamos provar isso, blá blá blá, e de tipo, é menos ele e mais proteger os seus jogadores, mais proteger o seu clube, porque ele não tem mais como, de maneira com credibilidade, dizer, tipo, não, eu sou o maior treinador do mundo. Então ele tá mais que passando esses discursos para os clubes em que ele tá e para os jogadores que ele tá comandando. Isso é bem interessante mesmo, porque tem. Eu acho que ele. Sabe com quem eu acho que é para fechar, para a gente não se entender muito? Eu acho que ele tem trocado muito com o Ancelotti. Ele fala muito isso, né? Ele chegou a falar agora que o Endrick não tá em condição física, né? Tá voltando de lesão, se machucou em treino durante a pré-temporada. E ele até falou que o Ancelotti não vai convocar, acho que ele vai falar comigo, eu vou te contar para ele o que tá acontecendo, que ele não tá ainda em condição de jogar, por isso que ele não tá jogando e tudo mais. Eu, sinceramente, vendo... Porque ele falou muito já do Ancelotti, e já faz uns 2 anos, né? Quando o Ancelotti estava naquela de será que renova? Estava naquele processo de desgaste já no Real Madrid, essa coisa de vai para a seleção, não vai para a seleção brasileira. E o Mourinho deu uma declaração super forte, né? Dizendo o Ancelotti é o melhor nome possível para o Real Madrid. Ele não tem um nome melhor que o Ancelotti. E se eu fosse ele, eu não sairia do Real Madrid. E tava nessa já da seleção, e no fim ele renova, né? Então, eu sinceramente, acho que o Mourinho é inteligente o suficiente para entender o que o Ancelotti faz para conseguir retornar ao Real Madrid, quando ele estava em baixa também, né? E se manter e conseguir vencer. Eu acho que ele olha para esse retorno do Ancelotti ao Real Madrid como uma inspiração para ver o que eu preciso fazer para tentar o mesmo, né? Para eu ter esse sucesso também. E eu acho que ele percebeu que esse ponto da gestão de jogadores é o que o Ancelotti faz de melhor. Eu não acho que... Eu sempre discordei de que ele não é bom taticamente, ele é muito bom, mas é que ele nunca foi o cara de sacadas táticas, né? Assim, que ninguém entende o que está acontecendo. Ele sempre foi de ajeitar um time e deixar ele bem organizado e fazer as coisas funcionarem. E talvez o Mourinho hoje consiga fazer isso. Ele não é um gênio, ele não vai tirar uma sacada. Como você falou, talvez ele não perceba algo que ninguém está vendo. Mas eu acho que ele consegue montar um time para jogar direitinho, especialmente um time tão bom quanto o Real Madrid, né? Henrique AX faz uma daquelas perguntas. Wenger ou Bielsa, Lobo? Essa é fácil, Wenger, né? sem dúvida. Muito o obrigado Bielsa é um ótimo personagem. Mas, como técnico, né? Muito técnico. Obrigado pelas 650 joias. Rafael Montanar. As joias? Tem joias, né? Joias. Muito obrigado, Henrique. Se vocês quiserem Obrigado. mandar mais joias, pode mandar para nós aí. Se quer que a sua pergunta mandaram seja aqui, lida. ó, o Diego Manuel Caicó mandou mais joias também. Só que ele não fez nenhuma pergunta, ele só falou não fez nenhuma pergunta.
Abraço para Rafael Montanaro por aqui também. Gael Milan Lima perguntando se o Malen vai ser bola de ouro. Vamos, dependendo se a Roma ganhar a Champions League. Délios Fer mandando um salve. Anderson Nascimento dizendo que tem 2 noruegueses na fase da Liga. E o Schiller também disse que tem 2 noruegueses na fase da Liga, o que é bem curioso. Eu procurei o dado que ele pediu aqui. Ele perguntou... já ocorreu com um país nórdico nos anos 90 ter 2 times? Teve em 99 e 2000. Rosenborg e Molde, da própria Noruega. Os 2 estiveram na fase de grupos daquela edição da Champions. Então, aconteceu. Faz tempo, 26 anos, mas aconteceu. A gente nunca teve Copenhague e Midland? Acho que não. Ao mesmo tempo, na fase de grupos, porque eles disputaram muitas Champions, né, recentemente. Mas talvez não mesmo. Não teve mesmo. Não. Ao mesmo tempo, não. É que acho que teve muito alternado, que é um outro, né? Mas eu tô vendo aqui, ó, com a ajuda do nosso amigo Claudinho, o Claude. Eu tô pesquisando aqui, eu tava pesquisando ano a ano, aí eu perguntei aqui e tô vendo. Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia nunca colocaram 2 clubes simultaneamente na fase de grupos ou na fase de liga da Champions. Em 99 e 2000 aconteceu isso, da Noruega, mas aí sempre é um time desses países. Então ele até fala do Copenhague, Nordland e Midland sempre foram sozinhos para Champions. Curioso, né? Curioso mesmo. Curioso. Começou o Mundial de Clubes, Lobo. Começou. Na verdade, o Intercontinental teve o primeiro jogo entre o Al-Ahly da Arábia Saudita contra o Auckland FC, que não é o Auckland City, né? É outro Auckland. Outro. Ganhou por 1-0 o Al-Ahly, né? Que é o time treinado pelo Marino Pusic. Tem lá o Toney, tem o Trincão, tem o Galeno, o Ibanez, o Eduardo Mendy. Já foi melhor, né? Como quase todos os times da Arábia Saudita, mas ganhou do Auckland por 1-0 e passou de fase. Vai pegar o Mamelodi Sundowns em 19 de setembro. Só se fala em outra coisa, né? Pela Copa Africana Asiática Pacífica. E aí, no outro lado da chave, né, do Derby das Américas, o campeão da Libertadores vai enfrentar o Toluca, depois Al-Ahly ou Mamelodi Sundowns contra Toluca ou Sul-Americano, se enfrentam na Challenger Cup e quem vencer enfrentará o Paris Saint-Germain no fim do ano. Então, aconteceu isso. A curiosidade é que eu cheguei a falar aqui tem alguns meses atrás que ia ter uma profissionalização lá nas ligas da Oceania, né? Eles juntaram vários países para formar uma liga mas no fim, assim, o Auckland FC ele é um time que é de Auckland, claro, e joga a A-League. Então, ele foi fundado só faz 2 anos só. É bem recente. Então, mas é um time profissional, diferente do Auckland City. O Auckland City era parcialmente profissional, né? Tinha alguns, eles recebiam, alguns até tinha um ou outro profissional, mas a maioria não era. E essa não, né? Esse é um time profissional que joga a A-League, que é uma liga australiana. Mas, enfim, eles também jogam a OFC Professional League, que joga esses torneios, uma competição de regional. Então, é um processo de profissionalização. Eu acho que vai demorar para a gente ver um resultado, né? Porque foi fundado há 2 anos o clube, mas acho que é importante ter uma liga que os melhores times desses países menores se enfrentem, né? Então, talvez daqui uns 10 anos a gente veja algum nível de progresso nisso, essa liga seja um pouquinho melhor, seja mais forte. Vamos ver como é que vai funcionar. O Diego Manuel agora fez a sua pergunta. É o que a gente acha que aconteceu com times como Celtic, Ajax e Benfica, que foram tão vitoriosos na Champions e hoje não conseguem nem classificação. Casos específicos deles não se classificarem, né? Não é que eles geralmente jogam essas competições, né? Os escoceses estão um pouquinho piores nesse sentido, mas
não se classificarem para a Champions League é caso específico, né? Não serem competitivos aí é resultado de duas coisas, né? A de desigualdade financeira ficou muito pior nos últimos 30 anos e a União Europeia e a Lei Bosman, que transformou jogadores europeus em cidadãos, então você não tem mais limite assim nesse sentido de estrangeiros, junto com essa desigualdade financeira, fez com que os melhores jogadores holandeses que antes jogavam no Ajax e só tinha, sei lá, uns 5 ou 6 fora, agora estão todos fora, né? Então, acho que desses clubes, principalmente Ajax, Benfica, Porto, dessas ligas secundárias da Europa, sofreram bastante por isso que elas conseguiam ser competitivos antes e agora não conseguem mais, né? Agora elas são mais jogadores, mais clubes fornecedores, né? Quando antes eles tinham, sei lá, o Ajax era a base da seleção holandesa. Agora a base da seleção holandesa é o Liverpool e o resto está sendo distribuído aí por outros grandes clubes. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, para o Steaua Bucareste ser campeão de 86 da Champions, né? Você tinha uma geração muito forte de romenos, mas que jogavam na Romênia, né? Porque não dava para a seleção inteira jogar fora, jogava um outro fora só, né? Do país. Então, é meio que aconteceu. Um dado que o Leandro Stein trouxe no grupo, né? A gente conversando ali, ele trouxe outro dia esse dado, né, Bonsa? Que o Rangers, em 92, no ano que começou a Premier League, o Rangers era a segunda maior orçamento, segunda maior receita, na verdade, do Reino Unido inteiro, atrás só do Manchester United. Então, assim, o Rangers era um time rico para o padrão britânico e europeu. E hoje não tem orçamento maior nem que muitos times da segunda divisão inglesa, né? Então, é uma parte disso que explica, né? Um jogador de muito destaque na Escócia dificilmente fica na Escócia há muito tempo, né? Então, isso vale para todos esses times, né? Um craque português joga alguns anos no Benfica, mas os melhores anos da carreira dele provavelmente vai ser em outro lugar, como foi com o Cristiano Ronaldo, no Ajax a mesma coisa, enfim, o Sneijder, quando brilhou, logo foi para o Real Madrid. Então, é difícil, assim, acho que é uma questão... Não tem muita solução, né? Porque esses países... A distância financeira é tão grande que não tem muito como acontecer. É como falar assim, por que o Uruguai não ganha a Libertadores mais? E ganhava até os anos 80 com frequência. Porque a diferença financeira era pequena e hoje ela é gigantesca. Então, meio que se surge um craque no Peñarol, ou no Nacional, ou em qualquer outro, ele vem jogar no Brasil ou vai para a Europa, né? Não tem muito segredo. Temos mais uns 5 minutinhos de programa, a gente pode falar um pouco sobre os destaques do mercado. A gente já falou bastante sobre o Julián Álvares no programa anterior, mas o Atlético de Madrid soltou um comunicado dizendo que não vai vender para o Barcelona, e o CEO do Atlético de Madrid disse que até está aberto a negociar com outros times. Ele tentou fazer o começo da reabilitação do Julián Álvares, né? Quer dizer, não, ele foi mal aconselhado, ele está sendo... estão mentindo para ele, estão tentando manipulá-lo e tal, que é para, se ele ficar, você ter um álibi para dizer, tipo, ei, pode parar de xingar o nosso centroavante, por favor, enquanto ele estiver aqui, o que vai ser bem difícil de acontecer. Mas, entrando aí nessa última semana da janela, a posição do Atlético de Madrid mais clara do que nunca é de não vender para o Barcelona, o que leva a Barcelona a precisar procurar, né, atacante no mercado nesses últimos dias. Então vai ter que meio que correr aí. O Liverpool parece que fechou a taxa de transferência com o Barcola, né? A maior novela da história do universo termina. Até funcionou, porque eles conseguiram um bom preço, ou pelo menos um preço melhor do que se dizia no começo. Ainda acho caro, mas parece que é 100 milhões mais 20 de variáveis. O PSG estava pedindo 180, então conseguiu boa negociação, só que ainda tem que trazer mais uns 3 ou 4 jogadores e não vai fazer isso. Então, o Liverpool vai ter o seu mais um ponto esquerda. Ainda não tem ninguém que naturalmente joga na direita. Provavelmente o Nigo Moura vai começar por lá, né? Mas ele é jovem, ele pode se adaptar ainda, né? Não tem aos 18 anos você consegue jogar nas duas pontas, né? Então, mas ainda tem outras lacunas no elenco. E o Dibu Martinez parece que vai para o Chelsea, que é interessante, né? Porque a gente falou um pouco sobre ele também, que o Aston Villa contratou o Suzuki,
e o Dibu Martinez tinha que sair, né? E não deu certo a negociação com a Juventus, mas apareceu o Chelsea, que acho que faltava um goleiro um pouquinho melhor para o Chelsea, né? Tinha o Sanches, que é só ok. Eu ia até dizer que do Big Six é o que tem o pior goleiro, mas agora o Chelsea, o Tottenham tem, sei lá, Ninguém. quem é o goleiro do Tottenham. E então, mas o Chelsea traz um jogador, mais um jogador experiente, né? Mais um jogador de personalidade, com rodagem, para o elenco do Xabi Alonso para ser o principal goleiro. O que você destaca aí do mercado de transferências? O Robert Sanchez já estão falando que ele vai para o mercado também, né? Ele não vai aceitar ficar na reserva. Então alguém vai ganhar um goleiro aí, ou vai tentar, enfim, vai contratar um goleiro. A gente ainda vai ver como é que vai fechar esse mercado, né? Mas uma das coisas que a gente falava hoje, né, Bonsa, que eu acho que me chama muita atenção é o quanto os times ingleses gastam, os times ingleses fora do Big Six, gastam com alguns jogadores que eu me pergunto se não teria nenhuma opção na Europa, ou na América do Sul, ou na Ásia, ou na África melhor. E eu não digo só. Eu tô pegando vou pegar alguns casos específicos, mas não é porque os jogadores são ruins, não é isso. Mas o Nicolas Jackson tá indo pro Aston Villa e vai ser aí quase 80 milhões, né? No total entre pagamento e bônus e tal, e de transferência. E eu fico pensando assim, eu entendo contratar o Nicolas Jackson, o Aston Villa, mas por esse valor, será que não tem jogador que você consegue achar? Especialmente no caso dele, que não é o inglês, né? A gente sabe que tem a cota de inglês que você tem que contratar, né? Na verdade, que você tem que ter no seu elenco inscritos. Então, eu não entendo muito você pagar isso. Eu fico um pouco surpreso de eles aceitarem pagar isso, e o Chelsea fica muito feliz, né? Porque recebe dinheiro. E acho que é a mesma coisa no Liam Delap também, que está indo para o Nottingham Forest. Eu acho um valor super alto para um jogador que deu errado, fez um péssimo ano no Chelsea. Não acho que ele é um jogador ruim, mas o normal que a gente vê, né, Bons, é assim: o jogador vai para um time grande, não dá certo, ou não consegue ter um ano bom. Normal é que ele seja vendido por um valor menor, né? Então, o que me surpreende é que o Chelsea e o Manchester City, especialmente esses dois, mas outros também, esses dois me chamam mais, porque eles contratam, às vezes contratam mal, pagam caro e vendem por mais caro ainda. É difícil de entender, né? Assim, o Chelsea, essa é a realização da estratégia, né? É verdade, essa é a estratégia de deles. gastar todo aquele dinheiro para acumular jogador, e aí você mesmo, assim, tem um limite de jogadores do mundo, né? Então, se o Chelsea está acumulando jogador, você meio que precisa negociar com o Chelsea para contratar esses jogadores, e eles conseguem fazer a roda girar. Isso é um ponto. O do City, para mim, é um pouco mais loucura, porque quando você olha para os dois mercados que eles fizeram em 2025, em que eles contrataram Marmouche, Nico Gonzalez, Kuchanov, Vitor Reis, Reinders, Nuri, Sherk, Trafford e Donnarumma, que são 9 jogadores, 5 ou 6 desses foram embora e eles não perderam dinheiro com nenhum, né? E isso faz 1 ano e meio. Então, as vendas do City, assim, meus parabéns, né? Porque eles estão vendendo muito, muito bem. Eu acho que, assim, tem uma questão que é os clubes de meio de tabela da Premier League, quando eu digo meio de tabela, principalmente Newcastle, Aston Villa, esses clubes que têm um segundo tamanho, logo abaixo do Big Six, eles têm o dinheiro, mas eles não têm o mesmo acesso ao mesmo mercado dos clubes do Big Six. Então eles têm que se contentar com as sobras, né? Com jogadores que não deram certo no Big Six. Isso é um mercado para eles. Mas eles têm o dinheiro, mas eles não conseguem competir com o Big Six. Então, a elite mesmo, os principais jogadores, os mais talentosos, vão acabar indo para o Big Six. E aí sobra jogadores que vêm para esses clubes. E aí, assim, o mercado só inflaciona, né? O preço do Dilap cai, mas o do mercado, o do centroavante sobe. Então, acaba que não é que os clubes são obrigados a pagar mais, mas esse é o preço que vai ser cobrado, porque o Manchester City ou o Chelsea precisa pagar a conta, né, no equilíbrio das contratações que fez. Então, é uma negociação, né? O Forest poderia falar, não vou pagar 52 no Dilap.
E aí o Chelsea corria o risco de não receber 50 milhões, ou 40 milhões, ou 30 milhões para equilibrar suas contas. O Forest pagou. E acho que o segundo ponto aí é que os times inteligentes não fazem isso, né? Os inteligentes não pagam. O Brighton, o Brentford, principalmente, acho que são os dois mais, tipo, eles fazem contratações, eles estão fazendo contratações mais caras nessa janela, por exemplo. O Brighton pagou 50 milhões no Vuskovic, mas é um zagueiro de 19 anos, né? Ele está investindo. Então, é um investimento alto. Você está no mudo. Não, e que claramente é um talento. Quem joga futebol manager sabe, né? Exatamente, mas assim, ele tá investindo. Tá, beleza, pagou 60 milhões num jogador que sobrou do Tottenham, mas é um jogador de 19 anos, né? Que não teve ainda a sua oportunidade como titular absoluto, que com regularidade, que ainda não cresceu, ainda tem espaço para se desenvolver, e é exatamente o perfil do Brighton, só que custou um pouco mais, mas ele espera que vai se valorizar ainda mais, né? O Brentford pagou caro também num jogador, acho que foi no Sangaré, Mamadou Sangaré, pagou 50 milhões. Até que ele não é tão barato assim, tem 24 anos, mas ainda assim é outro perfil também. Então, esses times, os inteligentes, eles sabem que 50 milhões é melhor contratar 2 ou 3 atacantes de 19 anos da Europa e ver se um deles emplaca do que trazer o Delap, né? Só que eles também trabalham com exigências diferentes, né? O Newcastle e o Aston Villa, eles estão em modo ganhar títulos, o que é muito A difícil torcida é muito para eles. grande, né? É A muito torcida é muito mais grande, pressão, né? e o Brighton e o Brentford pode passar Brighton pode ter uma temporada que nem a temporada passada, em que ninguém percebeu que o Brighton estava jogando a Premier League, ainda teve uma boa Premier League, terminou entre os 10 primeiros, mas foi uma Premier League muito pouco notável do Brighton, né? Ele esteve ali, ganhou um jogo, perdeu outro, somou seus pontos, terminou ali no meio da tabela. Mas ninguém se importou, né? Então você pode tirar esses anos para desenvolver jogadores, Aston Villa e Newcastle principalmente, e assim, se o Everton tivesse uma situação melhor, ele estaria nesse grupo também. Eles têm exigências um pouquinho maiores, porque são clubes maiores e têm torcidas mais fortes. Então, eles têm menos espaço, eles precisam comprar brigas, né? Para fazer essas contratações. O Newcastle até está comprando, né, nessa temporada, investiu bastante em juventude, trouxe menos jogadores prontos. O Forest é só muito mal gerido. Aí eu só não tenho nada que eu possa fazer em relação a isso. Eles são só, tipo, pagar 50 no Delap é só, tipo, Nem ele é é o melhor pior do que o negócio que eles Ayoni, fizeram. assim. Pois é, tipo, não precisa, mas enfim, é isso. É um pouco isso mesmo. É um pouco, fazendo uma comparação, o Mirassol pode ter um ano de 12º lugar que ninguém percebeu, que Exato. ninguém vai ligar. O Atlético Mineiro ficar em 12º, a torcida tá atacando pedra no clube. Então, mesmo que você vá, mas não dá para competir com o Flamengo. Mas 12º, não dá para fazer nada melhor que isso. Então, é um pouco isso, né? Mal comparando, Newcastle, Aston Villa, Everton, esses times são times de massa, né? Times muito grandes, de torcida, de tradição. Então, um ano 14º, tirando o ano que o Everton brigou para não cair, depois termina em 14º, fica feliz. Mas nessa situação normal que o Aston Villa tá, o Newcastle, parece fracasso, né? Terminar em 14º. Então, é difícil mesmo. E é isso, você tem dinheiro, mas se você não consegue convencer o Vinícius a jogar lá, mesmo que você tenha 150 milhões para pagar em um jogador, o Newcastle talvez, né, sei lá, o Newcastle talvez, não, mas o Aston Villa, vai, que tinha dinheiro, como é que você convence o Vinícius a ir para lá? Não convence, né? Não tem como. Então, ou sei lá, o Martinelli, para pegar, o Vinícius é um caso muito extremo, né? Pega o Martinelli, que tá de saída do Arsenal. É difícil, né? Você convencer o cara a ir para lá, né? Então é uma Exato. situação difícil mesmo. Se bem que assim, né? Também o Galatasaray, né? Não deveria ser tão difícil. Mas assim, Mas que tem o salário, no né? caso, nesse caso específico até daria, mas tem o salário que a Turquia paga. A gente já Muito falou sobre mais, isso no né? caso do Salah, consegue pagar mais, consegue pagar salário de Lautaro Martinez para os jogadores que eles contratam, para esses específicos, né? Porque aí o resto do elenco é mais barato, né? No Aston Villa, o mais
cara mais barato ganha bem mais do que o mais barato do Galatasaray. Então, sim, a média uma é questão muito mais de- alta no Aston Villa, né? Exatamente. Mas 2 ou 3 eles conseguem jogar para Eles cima, né? conseguem. O Aston Villa tem um Manzambi para chegar, né? E talvez ser o próximo craque desse time. Tá E que foi uma machucado, se machucou contratação na Copa. excelente, né? Conseguiu Foi. buscar de um destaque da Copa, né? Essa temporada vai ser de reconstrução para Aston Villa, não tem jeito. Eu até imaginava que poderia se beneficiar da continuidade do trabalho do Emery, mas perdeu o time inteiro, né? Aí não tem muito o que fazer em relação a isso. Então, mas o trabalho é sólido ali, eles são bons, embora tenham gastado. Eles não lucraram nada com o Morgan Rodgers, né, Lobo? Essa que é a questão. Eles venderam o Morgan Rodgers, eles trocaram o Morgan Rodgers pelo Nicholas Jackson e pelo Garnacho. Então, tipo, sabe, não sei se foi o melhor negócio da história. O mercado fecha na terça-feira. Semana que vem o Felipe Lobo está de folga, então vou ver aí o que eu faço, né, com os podcasts, mas com certeza nós vamos falar sobre o fechamento da janela de transferências, talvez passar o programa para terça-feira para falar sobre isso. É uma possibilidade aí. Aí também a newsletter vai ser enviada na semana que vem, na terça-feira, somente para assinantes, e na sexta-feira aberta para todo mundo. Assinantes, quando eu digo assinantes, é lá pelo Substack do Meio Campo e pelo canal do YouTube, né? Pelo Clube de Membros, o nosso canal do YouTube. Se você estiver aqui na live, é só apertar ali o inscreva-se para você se inscrever. Não, inscreva-se para se inscrever no canal, né? Para você se tornar membro, aí tem um outro botão, e aí tem lá os planos e E benefícios. tem que ser você no pode plano escolher. mais alto. Para ganhar a newsletter tem que ser no plano centenário. E para quem se você assinar, vai lá no post que tem lá, só para assinantes do plano centenário, tem lá um post na aba comunidades com o link para você entrar no nosso grupo, ou então para você receber a newsletter, você tem que mandar um e-mailzinho para a gente, mas é só mandar que a gente coloca vocês lá. É isso aí. E se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode ajudar contando para seus amigos, espalhando a palavra. Se você gosta do conteúdo do Meio Campo, é só contar para seus amigos e aumentar a nossa audiência até a gente chegar ao podcast mais ouvido do Brasil. Esse é o nosso objetivo. Nada, eu tô Mourinho usado, né, Lobo? Então, assim, nada menos do que o primeiro lugar importa. Isso. Então, é isso. Mas a gente não usa as táticas do Mourinho de nós contra eles. Você usa, pode ouvir todos usa. os outros podcasts também. Exatamente. Tem outros muito bons pode ouvir também. Só que ouve o nosso também. Ouve o nosso também. Dá tempo para ouvir tudo. Dá tempo. Tem muita louça para lavar, pô. Eu ouço tem muita muito louça, podcast lavando louça. Eu volto na terça-feira para a gente falar sobre o fechamento da janela. Valeu! Valeu!